o título da mensagem de hoje: O Salvador em tempo de perplexidade. Vamos ler o texto? Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos nós contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, por volta de 80 metros a 90 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Hoje eu quero pregar neste texto de uma maneira completamente diferente. Hoje eu não quero enfatizar o milagre e tampouco o poder de Jesus de fazer isso. Hoje eu quero pensar com vocês sobre como é viver debaixo de perplexidade. Eu não sei se vocês têm observado, mas o mundo inteiro está vivendo em perplexidade. No Brasil, é escândalo de corrupção, é Petrobras, é mensalão. Cada dia que passa é alguém na cadeia. E se por um lado isso traz uma certa satisfação, isso traz também um certo medo, porque a economia se abala, a expectativa das pessoas se abala. Mas se você pensar bem, isso não é só aqui no Brasil. A Europa está em caos. Nações outrora poderosas, com desemprego alto, um abalo da economia. Os Estados Unidos vivendo momentos tão terríveis, a ponto de, nós vimos a eleição, o que aconteceu, a pessoa que ninguém imaginou que pudesse ganhar, ganhou. Ou seja, a verdade é que a perplexidade pode acontecer com qualquer um, até com aqueles que são de Jesus. Sim ou não? Mas a diferença que há entre passar por uma perplexidade sem conhecer Jesus e tendo a intervenção de Jesus é extraordinária. E é sobre isso que eu quero hoje falar com vocês, porque talvez alguns aqui estejam vivendo momentos de perplexidade. Alguma coisa que aconteceu que você não esperava, algum baque, algum trauma pessoal, familiar, profissional. Talvez você hoje esteja perplexo, esteja olhando para a vida e dizendo: meu Deus, o que vai ser a partir daqui? E eu quero então refletir com vocês sobre essa intervenção maravilhosa de Jesus e como ele muda o ambiente e como ele muda a vida daqueles para os quais ele se revela. Bom, a primeira reflexão que eu quero falar para vocês é que na perplexidade muitas pessoas voltam a fazer o que faziam antes sem Jesus. A nossa história começa com Pedro dizendo: eu vou pescar. Não se esqueçam, Pedro era um pescador, mas depois que Jesus entrou na vida dele, ele nunca mais pescou.
Ele se tornou um evangelista. Ele caminhava com Jesus. Mas Pedro jamais imaginava que o final da história seria daquele jeito. Eles já estavam disputando, né? Quem ia ser ministro no novo reino. Quem que vai sentar à sua direita ou à sua esquerda. Eles já estavam perguntando para Jesus como é que vai ser a implantação do reino de Deus. O que eles não esperavam é que Jesus fosse morrer. E ele não tinha, na verdade, um plano B para a vida dele. Então, naquele momento, o que ele disse? Eu vou pescar. Eu vou sair dessa vida sobrenatural e vou voltar para a vida natural, porque é isso que me sobrou. E muitas pessoas, quando passam por perplexidade, mesmo sendo crentes, começam a voltar para as coisas que faziam antes. Alguns voltam para as drogas, outros para a prostituição, outros para uma vida sem Deus, porque quando a nossa fé é abalada, a tendência do ser humano é voltar para aquilo que fazia antes. Deixa eu dizer algo para você. Se você está vivendo um momento de perplexidade, Deus quer que você saiba que esse não é o fim da história. Deus pode mudar a sua história, amém? Glória a Deus. Voltar a pescar foi uma fuga para Pedro. E quanta gente foge nos momentos difíceis? Foi um retrocesso. Um camarada que andou com Jesus e viu Jesus fazer coisas extraordinárias, queria voltar àquela vidinha. Pedro certamente disse assim: olha, eu não sei vocês, mas eu vou pescar algumas tilápias, alguns cascudos, alguns bagres, algumas trutas. Tchau, tô cheio. Fui. Quem aqui já teve vontade de dar um tchau para tudo? Tchau, fui. Quando a gente está vivendo, existe um termo no inglês que é burnout. Burnout é um termo que se usa para o indivíduo, principalmente o profissional, que chega a um nível de estresse tão grande que ele não consegue realizar as tarefas mais simples. Literalmente o cérebro dele fritou. Ele fica absolutamente à mercê, né, deste problema emocional. É muito sério isso. Pessoas em cargos de grande posição, muitas vezes, quando estão nesse estresse, perdem os seus empregos porque não conseguem realizar as tarefas mais simples. Pedro estava assim: vou pescar. E é interessante, queridos, que em segundo lugar eu quero dizer que pessoas perplexas influenciam os outros. Provavelmente Pedro não queria ninguém com ele, queria ir sozinho. Mas os outros foram com ele. E é interessante que até Mateus foi. Mateus era um cobrador de imposto, meu irmão. Nunca jogou uma rede na vida dele. O que ele tinha que ir para o barco junto com Pedro? É porque pessoas que estão nesta fase, elas influenciam outras. Elas se tornam amargas, incrédulas, voltam para os velhos hábitos e aqueles que estão perto vão junto. Então, cuidado, quando você estiver passando por um momento assim, cuidado com as pessoas que você anda. Você tem que andar com gente que vai te ajudar a sair disso. Não ande com pessoas que vão te levar mais para o fundo. Eu vou explicar de uma maneira prática. Sabe aquele tipo de gente que só declara coisa horrível? Não é? É a pessoa que está do lado e fala: ih, Brasil vai quebrar. Não, o Brasil não vai quebrar, gente. Porque tem gente aqui trabalhadora, tem gente competente, que tem gente que busca a Deus. O Brasil não vai quebrar. Vai quebrar quem desistir. Nós estamos passando por uma crise, mas nós vamos melhorar. Nós vamos passar por isso, amém? Então, não tenham dúvidas. Pessoas perplexas podem influenciar a outros. Quando Pedro resolveu ia pescar, os discípulos foram sem questioná-lo. A terceira reflexão que eu faço sobre a perplexidade é que pessoas perplexas não conseguem resolver os problemas mais simples. A verdade é que Pedro era filho de pescadores, provavelmente neto de pescadores, provavelmente bisneto de pescadores. Se tinha uma coisa que ele conhecia, era de pescaria. Ele sabia tudo sobre aquele lago. Ele foi pescar na hora certa.
E o que aconteceu? A noite inteira ele pescou e não encontrou um peixe. Muitas vezes eu preguei sobre esse texto e eu nunca fiz a reflexão que eu vou fazer agora. Por que ele não conseguiu pescar nada? Será que os peixes foram sobrenaturalmente dirigidos por Deus para fugir da rede, para depois Jesus realizar o milagre? Não, queridos. Ele estava estressado. Provavelmente a cabeça dele não estava naquilo. Ele fez no automático. Ele estava jogando a rede de qualquer jeito. Ele, que era um homem, era um expert na pescaria, não estava pescando como devia. Passou a noite inteira e os problemas não foram resolvidos. Quando a gente está desse jeito, é a pior hora para você tomar grandes decisões. E as pessoas tomam grandes decisões. Abandonam família, mudam de emprego, saem da igreja. Por quê? Porque elas acham que mudar de ares vai mudar o que está aqui dentro. Deixa eu dizer algo para vocês. Se você estiver vivendo um momento de perplexidade, não é a hora de tomar decisões. Primeiro você precisa ser tratado por Deus, para que depois você possa tomar as decisões de maneira mais coerente. Amém? A quarta reflexão que eu vejo no texto é que pessoas perplexas fazem coisas inconsequentes. Vocês já observaram que o texto diz que quando ele reconheceu que era Jesus, ele botou a roupa? Ele estava pelado, irmãos. Eu te prometo que eu pesquisei se era protocolo da pescaria o camarada ir pescar peladão. Não. Sabe quando o indivíduo está pau da vida, que ele fala, vou arrancar a roupa e vou pisar em cima? Pescou de noite pelado. A hora que ele viu que Jesus estava lá, ele botou a roupa e mergulhou. É muito interessante isso, mas é o que acontece na vida da gente. Quando a gente passa por esses momentos de irritação, de estresse, a gente age de maneira a nos envergonhar depois. E se isso fosse uma coisa protocolar, natural, ele andou com Jesus durante 3 anos, certamente se despiu na presença de Jesus. E por que então ele botou a roupa? Porque aquilo era uma expressão, provavelmente, do que havia no seu interior, do seu vazio, né? Então, é muito comum que pessoas que vivam esse tipo de estresse cometam atos dos quais se arrependem depois. Mas eu queria dizer para você, querido, que a bênção dessa história não é o fato de Jesus ter ensinado Pedro a pescar. A bênção dessa história é que no momento de maior perplexidade da vida de Pedro, Jesus aparece de novo. Jesus avisou que ele ia morrer e ele não entendeu. Jesus avisou que ele ia morrer e ressuscitar, ele não entendeu. E a verdade é que quando ele está desesperado, porque Jesus foi para ele, irmãos, muito mais do que um amigo, muito mais do que um mentor. Jesus era a esperança de Pedro, de uma vida transformada, de uma libertação do jugo romano, de recuperar a dignidade, de deixar de viver num país ocupado e passar a fazer parte do reino de Deus implantado. Amém? Mas a verdade é que no momento em que ele caiu na real e Jesus morreu mesmo, ele estava desesperado. Mas foi nesta hora, no final da noite, como a promessa diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então eu quero dizer para você, não desista. Deus ainda é Senhor. A perplexidade não vai destruir o que Deus vai fazer na tua história. Creia nisso, porque Jesus vai aparecer. Ele apareceu para Pedro, apareceu aos discípulos, e ele vai aparecer na sua história, para fazer um reboliço, para trazer um outcome, um resultado que você jamais imaginou. Amém?
Porque Jesus, ele não foge da perplexidade, ele se revela na perplexidade. E quando ele se revela, ele transforma a nossa história e nosso destino, amém? Então a quinta reflexão é que Jesus sempre aparece aos seus, no meio da perplexidade. Há momentos na vida da gente que Jesus se revela quando a gente está lá no alto. E ele diz assim: agora é tempo de glória, é tempo de conquista, agora é tempo de vitória, agora é tempo de você batalhar e vencer, de você semear e colher. Mas há momentos que ele aparece na tua vida quando você está no fim das suas forças físicas, emocionais, espirituais. Porque mesmo quando nós estamos incrédulos, ele ainda nos ama. E a sua promessa, ela é verdadeira para a nossa vida. Amém? Então foi nesse momento que Jesus apareceu. O diabo, meu querido, você pode até não acreditar sobre isso, mas ele existe. E a sua principal estratégia, desde o princípio, é fazer com que você desacredite das promessas de Deus. Foi assim que Deus falou? Não é bem assim. Porque, meu querido, a promessa de Deus é um decreto na sua vida. Ninguém, nem o céu, nem o inferno, pode mudar o decreto de Deus. A palavra de Deus diz que as promessas de Deus são irrevogáveis, as suas promessas e os seus dons. Então, quando você está na perplexidade, o que você precisa fazer é dizer: Jesus, revela-te a mim. Revela-te a mim e muda a minha história. E ele vai mudar a sua história, meu querido. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Jesus sempre aparece para aqueles que lhe são caros, até nos momentos de perplexidade. Amém? A sexta reflexão que eu quero fazer no texto: pessoas perplexas têm dificuldade de reconhecer Jesus. Jesus apareceu de manhãzinha, eles estavam a menos de 200 côvados. Um côvado dá 45 centímetros. Então eles estavam entre 150 e 180 metros. Jesus apareceu e falou com eles, eles não o reconheceram. Por que será? Sabe por quê, querido? Porque Jesus estava diferente. Ele agora estava se manifestando a eles com um corpo diferente. Era um corpo glorificado. Eles não puderam reconhecê-lo. Mas a verdade é que quando a gente também está passando por momentos de perplexidade, Deus se manifesta na nossa vida e a gente não reconhece. Às vezes é um irmão que traz uma palavra, às vezes é uma palavra que você ouve na televisão, às vezes é uma música que ouve e Deus fala com você e você não reconhece. E por causa disso você perde a oportunidade de ter a sua alma restaurada. Mas hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai, eu creio, Deus tem falado comigo que o ano de 2017 é um ano em que Deus vai transformar a nossa perplexidade e vai fazer coisas lindas, porque é hora de Jesus fazer algo novo na tua história. Agora reconheça quando Ele aparecer. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados em dizer como Jesus age. Não, Deus não age assim. Deus não age assim. Eu aprendi uma coisa: Deus age como Ele quer. Deus age como Ele quer, do jeito que quer. Ele usa quem Ele quiser. Às vezes Ele usa até um ímpio para falar uma verdade que o crente tem que ouvir. Amém ou não? Deus é assim, meu querido. Não fique colocando Deus dentro de uma caixa. Agora,
tem gente que perde a oportunidade de passar por essa transformação, porque na perplexidade decide que vai voltar para uma vida de não creio, tem que ser por minha conta, os meios são os meus, se eu puder fazer e isso for suficiente para me livrar, então tá bom. Se eu precisar de Deus, eu estou perdido, porque é assim que as pessoas agem, ainda que não verbalizem. E o Senhor me mandou te dizer: você ainda está na noite escura, mas quando romper a alva, Jesus vai te aparecer. E Ele vai mudar o teu estado de perplexidade. E Ele vai fazer algo novo. Ele vai dirigir a tua vida para algo que você não espera. E não é maravilhoso a gente saber isso, irmãos? Ainda que não saibamos o que vai acontecer na nossa vida, Ele sabe. E o melhor de Deus é o que Ele tem para nós, amém? A sétima reflexão. Quando Deus nos faz uma pergunta na perplexidade, entenda uma coisa, é sempre uma pergunta retórica. Eu muitas vezes fiz essa pergunta para Deus: por que o Senhor pergunta uma coisa que o Senhor já sabe a resposta? Sabe ou não sabe? Deus chega para Adão, Adão pecou, está escondido. Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a resposta você sabe. Então ele te induz a falar o que ele quer que você pense. Adão, onde estás? Estou escondido aqui. Pois é, você não devia estar se escondendo de mim, porque eu enxergo tudo. Caim, onde está o teu irmão? O que essa pergunta significa? Ele sabia que ele tinha matado. O que ele estava querendo dizer? Não devia ter matado o seu irmão. É ou não é? Elias na caverna, fugiu de Jezabel querendo morrer. Elias, o que você está fazendo aqui? Qual que era a resposta que Deus queria que ele desse? Deus, eu não devia estar aqui, eu devia estar lá. E Deus faz isso para Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Porventura esses ossos podem reviver? Qual a resposta? Claro que podem, não só podem, como irão. E Deus ali já estava dando uma visão para Ezequiel de algo que aconteceria 2.500 anos depois. Meu querido, Deus conhece o fim da história. Então quando Deus te faz uma pergunta, quando Ele te leva a uma posição onde você percebe questionamentos profundos, saiba que Ele está usando desse artifício para te desafiar, para abrir os seus olhos, para que você não olhe mais para o passado, mas olhe para o futuro. Então, toda vez na Bíblia que Deus está fazendo uma pergunta, é sempre uma pergunta retórica. Deus quer que a gente admita que aquilo que a gente fazia não funciona mais. Diga para a pessoa teu barco, do lado do teu lado. Diga, não adianta mais voltar para o barco. É necessário ter coragem para seguir adiante. É necessário ter coragem para mudar de ramo. É necessário ter coragem para enfrentar o problema. Fugir não é solução. O barco não era mais solução para Pedro, porque o barco representava uma vida natural, uma vida diminuta. Deus tinha para Pedro algo muito maior, muito mais extraordinário, sobrenatural. E o Senhor está dizendo para você hoje: não volte para o natural. O barco não é mais uma opção. O que eu tenho para você é um relacionamento. E um relacionamento comigo, com Cristo ressurreto. Amém? A oitava reflexão sobre a perplexidade é que adoradores reconhecem a Jesus, mesmo na perplexidade. Quem foi o primeiro a reconhecer que era Jesus? Jesus veio e falou: olha, joga a rede para o outro lado. E eles obedeceram. Quando começaram a perceber que a rede estava lotada, na hora João falou: é o Senhor.
Então, adoradores, porque João era um adorador. João foi o único que seguiu Jesus até a cruz, todos fugiram. João estava lá com a Maria, mãe de Jesus, vendo Cristo crucificado. Porque por mais que ele temesse, ele amava tanto a Jesus, que ele não pôde ficar à distância dele. Foi João que disse, é o Senhor. João, o adorador, abriu os olhos de Pedro, o realizador. Pedro nem pensou, já botou a roupa e já mergulhou. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Na noite escura, na hora da perplexidade, sabe quem é a pessoa que vai te apresentar Jesus? Não é o crítico, não é o murmurador, não é o incrédulo. Foge desse tipo de gente. É o adorador. O crítico vai se juntar ao seu lado para que a sua insatisfação seja somada dele e juntos vocês criem um grupo de insatisfeitos que vão tomar decisões erradas. Então o desafio para você, querido, no momento que você estiver passando uma dificuldade, ainda que a tua vontade seja o burnout, né? Você quer jogar tudo para cima, fala, não vou jogar, eu vou adorar a Deus, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu não estou vendo, Deus, abre os meus olhos e comece a adorar, porque na adoração Deus vai se revelar a você. Amém? Jesus foi visto primeiro por João. E João abriu os olhos de Pedro. Deus está procurando adoradores que vão abrir os olhos dos realizadores. Pedro, um homem de ação, se jogou na água. Mas foi João que reconheceu a Cristo. Quando você reconhece a Jesus, você se lança novamente para o sobrenatural. Sabe que coisa linda que eu queria dizer para vocês? Eles passaram a noite inteira sem pescar. Nada. Jesus então fala com eles. Aonde que está? Eles jogam. No momento que eles começam a puxar as redes, e as redes estão lotadas, e João fala, é o Senhor, Pedro tirou os olhos dos peixes e colocou os olhos no doador dos peixes. Pedro tirou os olhos da bênção e pôs os olhos no abençoador. Então o que Deus está dizendo para você, que às vezes você está aqui hoje à procura de uma bênção, à procura de uma cura, tire os olhos da cura e olhe aquele que cura. Tire os olhos do teu problema financeiro e olhe para o provedor. Amém? Porque Ele está lá. Porque Ele está lá. Então o que Deus espera da sua igreja, Deus está falando comigo, irmãos. Nós estamos vivendo um momento extraordinário de sobrenatural. Nós estamos sonhando com essa igreja nova há 6 anos. Se não houvesse crise, nós não estaríamos indo para lá. Aquele homem nunca quis nem sentar para conversar com a gente. E Deus nos segurou esse tempo aqui. Não tinha lugar para ir. Cada lugar que aparecia, apareceu cada muquifo. A gente queria tanto sair daqui que a gente estava disposto a fazer qualquer coisa. Deus fechava a porta. E a crise foi arrochando, foi arrochando. Quando arrochou tanto, aquele que disse, eu não sento para conversar com o crente, porque eu não alugo para a igreja, alugou e nos nossos temos. O Marco está aqui, sabe, ele veio com um monte de condições, eu só dizia não. Não faço, não vou fazer, não vou pagar, como é que chama o seguro do aluguel, não vou botar nada na frente, não vou pôr 3 aluguéis. Ou é assim, do jeito que eu estou falando, ou não vai ser. Porque quando chega a hora de Deus falar, agora é a hora do milagre, o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Mas nós precisamos aprender a tirar os olhos. Tirar os olhos dos peixes e botar os olhos naquele que provê os peixes. Não é? Mas quando Jesus se manifesta, Ele sempre nos manda mudar a perspectiva, na perplexidade. Em outras palavras, o que Jesus disse para aqueles discípulos foi, olha, o instrumento está correto, a direção é que está errada. Joga para o outro lado, para o lado direito. A rede está correta,
o lado está errado. E eu fiquei pensando sobre essa mudança de perspectiva que a gente tem que ter. Em primeiro lugar, na maneira de agirmos. Literalmente, Jesus mandou jogar para o outro lado. E o Senhor está dizendo para você, não está dando certo desse jeito, faz do jeito que Deus te manda, que você vai ver que vai dar certo. Na segunda forma, a mudança de perspectiva é na maneira que a gente o vê. Por quê? Porque eles haviam conhecido Jesus em carne. Jesus não estava mais do jeito que era. Agora Jesus estava com o corpo glorificado. Depois que ele subiu aos céus, ele passou a habitar dentro de nós. Queridos, não importa se foi em carne, se foi com o corpo glorificado, ou se é através do Espírito em nós. Ele ainda é Jesus. E ele ainda vence todos os desafios. Então eu quero te desafiar, você que está com um problema insolúvel que o homem não pode resolver. Você clame a ele e peça, Senhor, eu não posso, mas tu podes. E Deus vai falar, eu sou Senhor, eu mudo a história e eu faço isso por sua causa. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Mude a perspectiva. Pare de olhar para a situação como se ela fosse definitiva. O tempo de Deus é o tempo de Deus, ele não vai adiantar. Ele vai fazer na sua hora, mas a hora dele nunca é a hora atrasada, é a hora correta, quando você está pronto. E a glória dele vai se manifestar na nossa vida. Amém? Mude a perspectiva. Não é hora de desistir. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que aquela noite, aquela madrugada, foi a última noite de Pedro no barco. Nunca mais Pedro voltou a pescar. Eu vejo isso como algo emblemático. Deus queria fazer algo tremendo na vida de Pedro. Jesus não estaria mais presente fisicamente, mas em espírito. E Deus tinha para ele uma posição de liderança, que ele tinha que ser para os seus discípulos aquilo que Jesus foi para ele. Então Deus estava dizendo para Pedro, Pedro, teu tempo no barco acabou. E quando ele mergulha e começa a nadar, algo extraordinário acontece. Porque eu quero que vocês não somente imaginem, eu quero que vocês cheirem o texto. Nadando, aquela água, cheirando a água, e de repente, um aroma de peixe na brasa. Ele olhava para trás, os peixes estavam lá, mas ele falava, mas o cheiro não é de peixe, o cheiro é de peixe na brasa. E quando ele chega lá, Jesus não só havia feito um milagre para que eles encontrassem os 153 peixes, como já estava assando na grelha alguns peixes para que Pedro pudesse comer. E sabe o que isso significa? Deus falou comigo, filho, quanto mais ele se afastava do barco, mais ele estava se afastando da necessidade. Quanto mais ele se dirigia para Jesus, mais ele estava caminhando para a provisão. O propósito de Deus naquela noite escura, sem pescar nada, era ensinar a Pedro que Jesus não só tinha o melhor jeito para encontrar os peixes, que Jesus não só tinha os peixes que ele usaria para vender, mas tinha peixe na brasa para que ele pudesse curtir, podia experimentar, podia aproveitar na presença do Senhor. E o que o Senhor falou comigo, diga à minha igreja, o mundo está vivendo em perplexidade, muitos crentes estão vivendo em perplexidade, mas essa é a hora de você tirar os olhos do peixe e olhar para o doador. Não existe nada que resista ao poder de Deus. Nós somos fracos, incapazes muitas vezes, mas Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes você não sabe a estratégia melhor para resolver o teu problema, mas Ele sabe.
Às vezes é só uma questão de mudar a perspectiva. É a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo pescador, só a direção é diferente. E os peixes virão na hora certa. Amém? Por isso, não importa se você está vivendo, e nós estamos vivendo, em tempo de perplexidade. O Senhor me mandou dizer: filhos, na perplexidade, eu vou glorificar o nome na vida de vocês. Na sua vida como pessoa, na sua vida como família, na nossa vida como igreja. Toda semana quando eu passo naquele templo, até hoje eu não me acostumei ainda. Eu fico como a palavra de Deus, né? Quando o Senhor nos tirou e nos levou de volta para Sião, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por ele. Eu quero declarar na sua vida: Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele não acabou para fazer a obra na tua vida ainda. Ele vai restaurar, vai fazer um milagre. E vai transformar a tua vida de perplexidade numa vida de crer no sobrenatural de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Se você se sente abatido assim, pode até estar lutando, mas está muito abatido com alguma coisa na tua vida. Na tua história, na tua vida profissional, na tua vida familiar, seja o que for. Eu queria que nesse momento você fechasse os olhos e falasse para o Senhor. Diga: obrigado, Senhor. Porque mesmo quando eu não te reconheço, o Senhor está presente. Muito obrigado. Porque o Senhor cuida de mim. O Senhor se importa comigo. Por isso hoje eu entrego a minha vida. Entrego a minha impossibilidade. E eu creio que o Senhor vai restaurar a minha sorte. Opera, Senhor, na minha história. Revela-me, Senhor, quem Tu és. Mostra-me as Tuas perspectivas. Muda o meu interior. Eu não quero mais voltar para o barco. Eu quero seguir adiante para o meu destino, vivendo no sobrenatural, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos foram abençoados aqui?